Bem-vindos ao canal Encontro com Si Mesmo. Hoje eu vou falar sobre a minha experiência no retiro Vipassana. É um retiro de meditação, de nobre silêncio, de 10 dias. E eu gostaria de fazer uma relação, uma correlação entre a minha experiência pessoal, particular e a psicologia analítica junguiana. É óbvio que cada pessoa que for para esse retiro vai ter um tipo de experiência, vai ter um tipo de percepção e, claro que a minha percepção ela é muito voltada a um viés da psicologia junguiana. Então, por esse motivo, eu gostaria de fazer essa ponte e trazer algumas reflexões também. Nesse mundo que a gente vive, que existe tanto estímulo, né? A gente tem tanta informação, tanto estímulo, tantas coisas para fazer e para dar conta. Ficar 10 dias em silêncio é uma oportunidade maravilhosa e que eu indico muito para quem quer um autoconhecimento profundo, quem quer uma conexão, ou começar mesmo uma conexão consigo mesmo, ou dar continuidade às conexões que já faz consigo mesmo, de silêncio, de introspecção. Bom, no dia 0, a gente entrega o celular, então a gente não tem contato nenhum com o mundo exterior. Não fiquei com informações sobre meus filhos, meu esposo, meus pais, nada. Entreguei o celular e nem eles aqui fora sabiam sobre a minha existência. Só sabiam que eu estava lá, mas não sabiam como eu estava. Eu fui com o intuito de me conhecer mais profundamente, de curar algumas feridas também e de dar continuidade ao processo de autoconhecimento que eu já venho fazendo há algum tempo, e foi assim, o resultado que eu obtive foi incrível, foi muito mais do que eu esperava, em termos tanto de conexão, de autoconhecimento, tive expectativas que, que com relação a esse autoconhecimento, a relação à autocura, e foi muito além do que eu esperava. O Vipassana é uma meditação de orientação budista, então tem tudo a ver com o que o Jung nos deixou, porque o Jung ele falava muito sobre a psicologia, as religiões orientais. Então tem aqui um livro, né, que eu indico, Psicologia e Religião Oriental. Depois eu vou deixar, tá espelhado, depois eu vou deixar na descrição. Se eu esquecer de deixar na descrição a indicação desse livro, por favor, me cobrem nos comentários que eu escrevo. Então, tem muito a ver a forma de pensar, né, como a gente elabora, como a gente conhece o psiquismo, está muito ligado, tem muita ligação da psicologia analítica junguiana e o pensamento oriental. Depois, em outros vídeos, eu vou abordar mais profundamente sobre isso, né? Eu dei uma pausa aqui no canal por questões pessoais, mas eu vou retomar e quero trazer profundamente a visão de Jung em relação ao pensamento oriental, às religiões orientais. Mas voltando, Vipassana, então, é uma técnica de meditação budista que significa ver as coisas como elas realmente são. E casa muito com a psicologia analítica, porque a psicologia analítica é um convite ao autoconhecimento profundo, verdadeiro, não aquele autoconhecimento superficial que a gente acha que se conhece, mas aquele profundo que vai em águas profundas, que adentra no inconsciente de uma forma muito corajosa, e a gente começa a encontrar muitas sombras e muitas verdades que a gente ignorava, ou que a gente simplesmente negava, ou que talvez que a gente sequer tenha tido conhecimento em algum momento da nossa existência. O Vipassana, ele é uma oportunidade para quem faz direitinho a prática de encontrar com preciosidades tão profundas assim. Preciosidades que muitas vezes a gente acha que não é preciosidade porque é feio e a gente não quer ver e a gente não quer ter isso dentro. São as nossas sombras. É um contato muito íntimo, muito profundo com a nossa realidade, como ela realmente é, sem fantasias.
E o Vipassana é tão maravilhoso porque ele traz essa oportunidade amorosa de a pessoa olhar para dentro e só olhar, sem se identificar nem com o que é bom e nem com o que é ruim. Ele traz esse ensinamento da equanimidade, um estado de paz, de aceitação frente àquilo que é a verdade, a nossa verdade, com aquilo que se apresenta dentro de nós. Então, carregamos muitas vezes alguns traumas, medos, inseguranças, complexos de inferioridade, de superioridade, e a gente enxergar tudo isso que eu falei foram poucos exemplos, são inúmeros emaranhados que existem no nosso inconsciente. Não existe um ser humano na face da Terra que não tenha emaranhados. Se você for ao Vipassana, vá com essa coragem de olhar profundamente e verdadeiramente para si mesmo, sem negações, sem racionalizações, sem defesas psíquicas em relação ao que se é, mas se ver realmente o que tem aqui dentro. Então, à medida que a gente vai aprofundando na meditação, vão descendo coisas enraizadas para o nosso parte mais consciente, a gente vai tendo a oportunidade de acessar isso com muito mais força, de frente, cara a cara, com as nossas sombras, com os nossos traumas, com os nossos medos, inseguranças, complexos e por aí vai. E é uma limpeza, a gente sai dali do Vipassana como se tivesse descarregado um lixo de 1 quilo e deixado em algum lugar, porque isso vai sendo transformado, modificado, à medida que a gente consegue fazer esse processo de olhar com equanimidade, de olhar e estar em paz, de aceitar a dor, aceitar a realidade como ela realmente é. E aqui, além da equanimidade, eles falam muito, eles trazem muito esse ensinamento da transitoriedade, não é essa palavra que eles usam, só um minuto que eu vou lembrar, peraí, vou pausar aqui para eu lembrar. Impermanência. Tudo é passageiro. Tudo é passageiro. Uma dor que seja física, que a gente tem que ver a verdade nos moldes do nosso corpo. Isso faz parte da técnica. Então você tá ali paradinho e aguenta aquela dor. Aguenta. Você vai ficar 1 hora parado, sem se mexer, sem abrir os olhos, só concentrado no seu corpo. Passando a concentração nas sensações do seu corpo, sentindo o seu corpo. Em alguns momentos vamos sentir muita dor e fica parado. Isso aí é o que chama-se firme determinação. O que a gente traz da firme determinação daquela técnica de meditação para a nossa vida diária? Qualquer dor que a gente passe, seja ela física, emocional, psicológica, a gente aguenta firme e só observa, sem apego e sem rejeição, sem querer expulsar aquilo da gente. Não, as coisas são como elas são. Sim, eu estou sentindo raiva nesse momento, só observa, sabendo de que tudo é impermanente, aquela raiva vai passar, aquela dor vai passar e aquilo que é bom também vai passar. Então, é trabalhado de forma muito intensa os desejos, o desejo de querer ter uma experiência maravilhosa, grandiosa, e a aversão, não, eu não quero ter dor, eu não quero ver as minhas cracas, as minhas sombras, eu não quero ver aquilo que é feio dentro de mim. Desejos e aversões. Deixa eu fechar aqui o business. Então, a gente vai trabalhando, observando com equanimidade. E a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, a gente deve fazer isso porque a gente tenha autoconhecimento profundo, porque a gente tenha paz na nossa existência, para que a gente consiga se desenvolver enquanto seres humanos, fazer transformações alquímicas muito profundas dentro da gente. Então, por isso que eu falei que tem tudo a ver com a psicologia junguiana, porque esse é o trabalho proposto por Jung, é esse autoconhecimento profundo, é olhar para as nossas dores mais profundas com equanimidade, olhar de fato as coisas como elas são, como elas se apresentam. Então, a minha experiência no Vipassana, ela foi isso sim. Eu tive desde o início, eu fui com um certo propósito já e eu tive que enfrentar aquilo que eu me propus a enfrentar. Então, nos 3 primeiros dias eu tive muita ligação com as minhas crianças, tive uma alteração muito grande sensorial
acredito que por ser autista, por já ter utilizado enteógenos como a ayahuasca, a gente tem uma ligação com a sensibilidade muito grande, então parecia que eu tinha realmente utilizado a ayahuasca, embora já não tivesse usado há muito tempo antes, então assim, a gente fica com essa sensibilidade sensorial muito grandiosa, e a gente não pode se identificar com isso também, porque aí gera apego. Gente, é tão profundo, que eu precisaria de horas para falar, e eu vou falar muito mais sobre isso, porque os nossos apegos, os nossos medos, as nossas aversões, elas têm muitas camadas, muitas camadas. E quando a gente se abre para se conhecer verdadeiramente, a gente vai encontrando essas camadas dentro. E é muito difícil lidar com isso, gente. Ninguém fala isso, né? Todo mundo floreia tanto. Nossa, meu Deus, não posso falar isso. É difícil, mas a gente encontra benefícios quando a gente se propõe a ter coragem de se olhar como a gente realmente é e fazendo essas técnicas, pondo em prática essas técnicas que é difícil mesmo, mas que a gente tem que ter firmeza, a firme determinação. Ela começa ali na prática da meditação, que você tem que ficar parado, não pode se mexer, não pode abrir o olho, não pode falar, né? Mas você traz essa firme determinação para o dia a dia, que é você estar firme no propósito de se olhar. A cada manifestação psicológica que vem, você observa e só observa, sem rejeição. A rejeição, ela vai fortalecer ainda mais aquilo que a gente tem, vai trazer muito sofrimento. E apego também traz sofrimento, porque quando a gente tá bem, a gente tem apego àquelas paz que a gente tem, que, ai, que delícia. E aí esse apego faz com que a gente sofra quando a gente não está em paz, quando essas outras manifestações vêm. Então a gente tem que observar essas movimentações psicológicas com muita equanimidade. Isso faz muito sentido e isso é muito prático, não é teórico, é prático. Isso que eu estou falando aqui, que a gente vai para uma meditação de Vipassana, fica 10 dias sem comunicar com ninguém aqui de fora, fica 10 dias sem falar com ninguém ali dentro, só olhando para dentro e meditando 10 horas por dia, sendo dentro dessas 10 horas praticamente 3 horas desse dia, a gente tem que ficar na firme determinação de não se mover. Isso traz uma força mental, uma força psíquica nesse sentido. E eu quero fazer uma ponte entre esse conhecimento e o mito de Inanna. Eu vou falar no próximo vídeo sobre o mito de Inanna, que eu já tô querendo falar há bastante tempo sobre esse mito e correlacionar com a nossa vida, com a psicologia analítica junguiana, porque é justamente isso, é a gente entrar nos nossos infernos, é entrar, mergulhar profundamente dentro de si mesmo, de forma consciente, nos nossos mundos, submundos. E os nossos submundos são esses encontros com aquilo que a gente não quer ver e não quer assumir que a gente tem dentro, que são as nossas sombras, nossos medos, traumas, complexos de superioridade, de inferioridade e por aí vai, são inúmeros emaranhados de sombra que nós temos. Então, essa foi a minha vivência no Vipassana, foi uma vivência muito profunda, de muita conexão com o corpo, de ver a verdade como ela é sob as molduras do corpo, como eles falam lá. Então é você enxergar a si mesmo, a sua verdade sobre essa moldura do corpo e ter esse encontro profundo consigo mesmo para que você mesmo consiga perceber até as transformações, as limpezas que vão ocorrendo. E ali acontece muito isso, acontece muita limpeza de emaranhados psicológicos inconscientes que vão descendo e a gente precisa enfrentar isso. E a gente pode fazer esse processo de enfrentamento das nossas questões internas, inconscientes, das nossas sombras no nosso dia a dia. E ali é uma preparação, é uma técnica que nos é dada porque a gente tem a continuidade não só na meditação, mas no nosso dia a dia, no nosso desenrolar, na nossa vida, no nosso convívio com todo mundo, com a gente mesmo, com as pessoas, com as coisas que a gente tem que fazer. Bom, esse foi um vídeo breve falando sobre a minha experiência. Eu quero depois falar sobre o mito de Inanna e correlacionar também com a psicologia analítica e provavelmente eu vou voltar nessas técnicas do Vipassana que tem tudo a ver. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta, se quiserem saber mais detalhes sobre a minha vivência no Vipassana, outros detalhes do dia a dia, da rotina, de como era a alimentação, como foi o processo, podem me perguntar também que eu posso fazer outro vídeo sobre isso depois.
E só dizer que, assim, a experiência de não ter contato nenhum com ninguém, não ter contato visual e fazer a prática direitinho como eles falam, é incrível e realmente traz transformações. Talvez a gente não tenha aquela transformação, nossa, né? Mas alguma coisa muda na vida da pessoa, porque principalmente quando a pessoa realmente faz a prática direitinho como eles falam, pelo menos a firme determinação, essa pessoa vai levar para a vida dela, pro dia a dia, e limpezas vão ser realizadas ali, que também com certeza vão fazer diferença na vida dessa pessoa depois. Então espero que tenha inspirado você. Se você quiser fazer, faça, porque vale muito a pena. Um abraço e até mais.